O cantor Gustavo Lima foi indiciado pela polícia por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O pedido de prisão do cantor foi aceito pela justiça, mas derrubado 24 horas depois. A influenciadora digital Deolane Bezerra, investigada na mesma operação, deixou a cadeia essa semana. O Fantástico teve acesso à investigação completa e mostra agora o que as provas revelam. Quais são os indícios que, para a polícia, colocam Deolane Bezerra e Gustavo Lima nesse esquema criminoso? Um cofre com reais, dólares e euros. Na contagem, os policiais somaram R$150 mil. Esse valor foi apreendido na sede da Balada Eventos, empresa de shows de Gustavo Lima, em Goiânia. Na operação, os investigadores ainda reuniram 18 notas fiscais da GSA Empreendimentos, o cantor Gustavo que também Lima é do foi cantor, indiciado pela polícia emitidas por para lavagem de 365 dinheiro e soluções. organização criminosa. Por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O pedido de prisão do cantor foi aceito pela justiça, mas derrubado 24 horas depois. A influenciadora digital Deolane Bezerra, investigada na mesma operação, deixou a cadeia essa semana. O Fantástico teve acesso à investigação completa e mostra agora o que as provas revelam. Quais são os indícios que, para a polícia, colocam Deolane Bezerra e Gustavo Lima nesse esquema criminoso? Um cofre com reais, dólares e euros. Na contagem, os policiais somaram R$150 mil. Esse valor foi apreendido na sede da Balada Eventos, empresa de shows de Gustavo Lima, em Goiânia. Na operação, os investigadores ainda reuniram 18 notas fiscais da GSA Empreendimentos, que também é do cantor, emitidas para Pix 365 Soluções. As notas são sequenciais, com valores fracionados, emitidas no mesmo dia. São mais de R$8 milhões pelo uso de imagem e voz. Para a polícia, o dinheiro vivo apreendido e as notas fiscais são 2 indícios de lavagem de dinheiro. Este especialista explica o conceito do crime de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro ocorre quando a pessoa, a partir de um crime, ela recebe dinheiro, bens, valores ilícitos. Essa pessoa necessariamente precisa inserir na sua contabilidade. E como dar uma aparência legal ao dinheiro criminoso? A compra, portanto, fictícia de bens móveis ou imóveis, a prestação de serviços de uma maneira maquiada ou a compra sequencial de imóveis e emissão de notas fictícias, de notas fiscais fictícias, né? A operação da Polícia Civil de Pernambuco tem ao todo 53 alvos em 6 estados brasileiros. São bicheiros, empresários, a influenciadora digital Deolane Bezerra e Gustavo Lima. Sobre o cantor pesa ainda a suspeita da negociação irregular de 2 aeronaves para empresários ligados aos jogos ilegais. Este é um avião da Balada Eventos, de Gustavo Lima, que nós já mostramos na primeira reportagem sobre a operação, quando ele foi apreendido. Os novos detalhes da investigação revelam agora que esse avião foi vendido não só uma, mas 2 vezes em um ano para empresas investigadas. A primeira negociação do jato particular foi no ano passado. Por $6 milhões, ele foi vendido para Esportes e Entretenimento, que pertence a Darwin Henrique da Silva Filho. Segundo a polícia, Darwin é de uma família conhecida de bicheiros no Recife. Mas o empresário pernambucano ficou só 2 meses com o avião. Desfez o negócio, alegando problemas técnicos. Os investigadores apuraram que tanto o contrato com erro de digitação quanto o distrato do cantor com Darwin foram emitidos no mesmo dia, 25 de maio de 2023. E o laudo que apontou a falha mecânica foi depois do cancelamento da compra, dia 29 de junho do ano passado. Em fevereiro deste ano, a Balada Eventos vendeu esse mesmo avião, agora para a empresa JMJ Participações, do empresário José André da Rocha Neto. Segundo a polícia,
sem apresentar um laudo que comprovasse o reparo do avião. A transação de 33 milhões de reais envolveu ainda um helicóptero que também era da empresa de Gustavo Lima e já tinha sido comprado por outra empresa de André da Rocha Neto. Na negociação, o helicóptero voltou para o cantor. Para os investigadores, as empresas que compraram as aeronaves usaram dinheiro legal e também ilegal vindo do crime. De acordo com o inquérito, o esquema funcionava assim. O dinheiro do jogo do bicho, de jogos de azar e de bets legalizadas iam todos para o mesmo caixa. Ali, como dizem os especialistas, os valores lícitos eram misturados com os do crime. Para dar aparência legal e voltar ao mercado limpo, o dinheiro contaminado, segundo a polícia, foi usado na negociação das aeronaves. É uma forma de lavagem, né? Transitar o dinheiro através de várias pessoas físicas ou jurídicas, buscando não facilitar o rastreamento dele. José André da Rocha Neto e a mulher dele, Aisla, são empresários da Paraíba e investigados na operação. Tanto no caso dele como no caso dela, há uma incompatibilidade entre o rendimento declarado à Receita Federal e a quantia que eles movimentaram nos últimos anos. De acordo com a polícia, em 3 anos, Aisla chegou a gastar quase 2,5 milhões de reais em dinheiro vivo só em 2 lojas de grife. Apenas nessa mini bolsa que ela exibe nas redes sociais foram 116 mil reais. O casal tem muitas empresas, entre elas a JMJ Participações, que comprou o avião da empresa do Gustavo Lima, a Supreme Marketing e Publicidade, que comprou o helicóptero do cantor, e a Pix 365 Soluções, que, segundo a polícia, é a Vai de Bet, que tem o sertanejo como garoto propaganda. As 3 empresas são investigadas por lavagem de dinheiro. No dia em que a operação foi deflagrada no começo deste mês, Gustavo Lima foi intimado a depor. Rocha Neto e a mulher estavam com prisão decretada. Os bens e as contas bancárias dos 3 foram bloqueados. Mas o cantor estava na Grécia gravando músicas novas e sucessos antigos. Tinha escolhido um iate luxuoso para comemorar com amigos o aniversário de 35 anos. Rocha Neto e Aisla estavam lá. Gustavo Lima chegou a postar um vídeo contestando o envolvimento das empresas dele em transações ilegais. Não sei o que, gente, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Por meio dos advogados, Gustavo Lima respondeu às perguntas feitas pela polícia. Negou conhecer Darwin Filho, segundo a polícia, da família de bicheiros do Recife. Afirmou que os registros de compra e venda das aeronaves, tanto com Darwin quanto com Rocha Neto, foram feitos sem ocultação ou dissimulação, e os pagamentos em contas bancárias normais. Gustavo também disse que não possui relação de intimidade com Rocha Neto e Aisla. Em julho deste ano, Gustavo Lima, segundo o inquérito, virou sócio da marca Vai de Bet, com participação de 25%. Durante a operação, os policiais encontraram este documento. Mas os investigadores suspeitam que ele já era uma espécie de dono oculto da marca. No final do ano passado, a Vai de Bet fechou um patrocínio milionário com o Corinthians, que acabou virando alvo de uma outra investigação em São Paulo. Em depoimento à polícia, um conselheiro do clube contou que o presidente do Corinthians falou por telefone com Gustavo Lima e que o presidente afirmou, já naquela época, que o cantor era um dos donos da Vai de Bet. Em um dos depoimentos das testemunhas ouvidas no caso da subtração de valores do Corinthians, é mencionado que no momento da assinatura do contrato foi informada a essa testemunha por parte do presidente do Corinthians que a Vai de Bet teria como um dos sócios o Gustavo Lima. O Corinthians disse que o caso está na justiça e que o clube não trata mais de questões ligadas a essa empresa. Segundo a polícia, na ida para a Grécia, no começo de setembro, o casal Rocha Neto, dono da Vai de Bet e com quem Gustavo Lima disse não ter intimidade, pegou carona no avião do cantor.
Já no retorno, Gustavo Lima chegou ao Brasil sem eles. A suspeita é de que o casal, então foragido, teria desembarcado antes na Espanha. 4 fatos que ninguém te conta sobre a depressão. Número 1, o cérebro de uma pessoa com depressão é diferente do cérebro de uma pessoa saudável. Ele é deficitário. Na Espanha. A defesa de Rocha Neto diz que as notas sequenciais da Pix 365 emitidas à empresa de Gustavo Lima são pela prestação de serviço do cantor Avaidibet. Sobre a negociação de aeronaves, disse que usou o helicóptero como parte de pagamento do jatinho da Balada Eventos. Quanto à movimentação financeira, Rocha Neto afirma que tem negócios diversificados e que a família empreendeu e prosperou no ramo da construção civil há décadas. Disse ainda que ele e a esposa hoje lideram a marca Avaidibet. Sobre a participação de Gustavo Lima na Avaidibet, Rocha Neto afirma que o cantor tem direito a 25% da marca, mas que nunca foi sócio e jamais participou da administração. Rocha Neto afirma que o primeiro contato com Gustavo Lima foi para tê-lo como embaixador da Avaidibet e que, pela relevância da parceria, frequentaram eventos a convite do cantor. Um deles foi o aniversário de Gustavo Lima, na Grécia, quando o casal teve a prisão decretada e não se apresentou. Foi a suposta ajuda a foragidos que motivou a decretação da prisão de Gustavo Lima na última segunda-feira. A decisão caiu em segunda instância menos de 24 horas depois, mas as investigações continuam. A Polícia Civil aqui de Pernambuco indiciou Gustavo Lima pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora cabe ao Ministério Público decidir se denuncia ou não o cantor sertanejo à Justiça. Mas antes de tomarem essa decisão, os promotores pediram mais informações sobre o caso. Nivaldo Batista Lima, o Gustavo Lima, foi indiciado dia 15 deste mês. O criminalista diz que precisa ficar bem claro se Gustavo Lima sabia ou não que o dinheiro usado em todas as transações investigadas era de origem criminosa. A pessoa que não tem conhecimento da estrutura de lavagem de dinheiro, ela não pode ser punida pelo crime de lavagem de dinheiro. Eles tendo conhecimento, eles devem sim ser investigados e punidos com rigor da lei. É isso que o Ministério Público quer saber, tanto no caso do Gustavo Lima, como da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Deolane ficou 20 dias presa em Pernambuco e agora vai responder às acusações em liberdade. Tô aqui com Mames, contando as aventuras da cadeia. Eu tava presa, meu Deus do céu. Deolane voltou para São Paulo, onde mora, de jatinho particular. Tudo postado, em tempo real, nas redes sociais. Segundo a polícia, Deolane Bezerra está envolvida num esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. A investigação aponta que, só em 2023, mais de 60% de todo o rendimento da empresa da influenciadora teve como origem a Bet Esportes da Sorte, também investigada na operação. A defesa de Deolane falou que vai se manifestar nos autos, alegou que ela é inocente e que, em momento oportuno, vai esclarecer os fatos. A pressão para a regulamentação das bets prevista para janeiro do ano que vem aumentou. Esta semana, o Banco Central divulgou um dado preocupante. Hoje, o mercado que domina o grosso das apostas, 21 bilhões em apostas, são das bets irregulares. Elas nem se apresentam como bets, elas estão cadastradas como qualquer outra coisa. Pode dizer que é um salão de beleza e, na verdade, é uma bet. Ainda de acordo com o levantamento, pessoas que recebem o Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais em transferência Pix para casas de apostas somente no último mês de agosto. Esta semana, o governo Lula deve apresentar um plano para impedir o uso do Bolsa Família em bets. Desde 2018, elas são autorizadas no Brasil. A partir da próxima terça-feira, as bets que não solicitaram autorização no Ministério da Fazenda terão operação suspensa no Brasil. Nós iremos divulgar no dia 1º uma lista de todos os sites de apostas que estão no período de adequação. E apenas esses sites
estarão legalizados neste momento de atuar nessa fase de adequação. A regulamentação, ela separa quem são empresas de apostas de pessoas que estão usando a aposta para outra coisa. É papel do Estado regular esse primeiro grupo das empresas para que elas prestem um serviço cumprindo regras, e é papel do Estado também, na outra ponta, coibir a atividade criminosa. Darwin Filho nega ter relação com o jogo do bicho. E quanto ao cancelamento da compra do avião do cantor sertanejo, Darwin disse que a transação foi lícita e regular. Segundo ele, a própria quebra de sigilo bancário confirma as informações prestadas. A defesa de Gustavo Lima enviou nota ao Fantástico informando que o dinheiro no cofre da Balada Eventos era para pagamento de fornecedores. Quanto às notas sequenciais, os valores foram declarados e os impostos pagos. A defesa afirma ainda que o contrato com a Pix 365 tinha cláusula anticorrupção e foi suspenso. Sobre a venda das aeronaves, os contratos foram feitos em nome das empresas com seus representantes legais, o que afasta a possibilidade de lavagem de dinheiro. A nota diz também que o cantor não é sócio da VaideBet. O contrato encontrado pela polícia indica que ele tem 25% de eventual venda da marca. Em relação ao investigado Rocha Neto, a defesa de Gustavo Lima disse que ele esteve junto do empresário em alguns eventos, em decorrência da relação comercial. Gustavo disse que o casal deixou o navio no dia da operação e que voltou para cá sem eles. Sobre o indiciamento do cantor, os advogados disseram que o envio de dinheiro para empresas de Gustavo Lima, mediante contratos assinados, não constitui nenhum ilícito. Aliás, ao não considerar erros de digitação e assinatura da data digital do distrato da compra de uma das aeronaves. A agenda de shows do cantor sertanejo está mantida. O primeiro, depois dessa semana turbulenta, foi na última sexta, em Marabá, no Pará. Gustavo falou ao público. Seja certo, seja justo, seja honesto, para que quando tudo parecer desmoronar, só a tua honestidade te salvará.